Boa noite novamente, gente. Vamos começar e quem for chegando vai acompanhando depois. Eu acho que deve ser alguma interferência no teu celular, Willy, que está fazendo esse barulhinho. Se está entrando pelo Gmail, deve ser alguma atualização mesmo. Tu pode copiar o link e colar dentro do aplicativo mesmo do Meet. Pronto, certo. Então vamos começar, né? Na semana retrasada, nós tivemos uma atividade. Fizemos. Deixa eu compartilhar a tela logo. Bom, na semana retrasada, nós começamos resolvendo algumas questões do Enem e ficaram duas pendentes. Eu deixei para atividade de casa, que são as questões 94 e 95 do Enem de 2015, e deixei também uma outra atividade da Farmer and the Stork, que é uma pequena fábula do fazendeiro e a cegonha. E aí, assim, eu senti que teve um pouco uma baixa adesão às atividades que foram deixadas para fazer em casa. Eu não vou mostrar aqui as respostas, porque aí eu vou estar expondo, né, os nomes, os acertos, os erros de cada um, e a intenção não é essa. Mas, se vocês observarem, aqui em cima tem o menu de perguntas e de respostas, que é onde eu vejo o que foi que vocês responderam. Então, a atividade das questões do Enem, nós tivemos 16 pessoas que participaram. Tá? E a atividade da cegonha, deixa eu carregar. Bom, a atividade da cegonha tivemos uma mais, 17 respostas, né? E o total de pessoas que a gente tem na sala são de 59, se não me engano. Inclusive aumentou, porque era 58. Alguém mais deve ter entrado depois. Aqui, 59 alunos. Ou seja, poucas pessoas responderam, né? Eu não sei se essas pessoas que estão inscritas na sala de inglês, elas realmente estão participando do pré, se de repente entrou e depois desistiu, aconteceu alguma coisa, não sei o que deve ter acontecido. Mas eu acho que a quantidade de pessoas que responderam foi muito pequena em comparação com o número de inscritos. E aí deixo o recado, assim, o pedido também para que as pessoas que fizeram essas atividades, vocês que estão assistindo essas aulas, convidem outras pessoas da turma a fazer essa atividade também. Manda uma mensagem, manda um lembrete. Às vezes passa despercebido mesmo, a gente esquece, né? Ainda mais nesse período de pandemia, que são tantas informações chegando de todos os lados, a gente termina deixando passar despercebido algumas coisas e esquece mesmo. Às vezes eu esqueço até que é dia de dar aula na escola que eu trabalho. Esqueço que é dia de fazer uma atividade, esqueço que é dia de fazer um relatório. Mas aí, como sempre tem alguém mandando uma mensagem, né, para lembrar a gente, aí eu consigo dar conta. Mas vocês também têm as outras demandas familiares, da escola também de vocês, quem ainda estuda. Meu pedido é de que vocês possam contribuir fazendo esses lembretes nos grupos que vocês participam. Bom, então nós ficamos na semana passada com as questões 94 e 95 do Enem. A gente fez as outras três usando mais ou menos aquelas técnicas, estratégias de leitura que nós
estamos discutindo elas desde o nosso primeiro encontro. Se não me engano, no dia 1º, né, de julho, foi o nosso primeiro encontro, e a gente falou sobre cognatos, palavras-chave que vem dentro do título e que já indica para a gente qual é o tema central daquela notícia que a gente está lendo. A gente viu também recursos tipográficos, alguns símbolos que são utilizados dentro de um texto que podem ajudar a gente a reconhecer as informações, porque são símbolos que também acontecem dentro da nossa língua nativa. Eu vou deixar o chat aberto, quem quiser interagir, fica à vontade, porque eu estou aqui no computador e aqui com vocês através da câmera do celular. Bom, então vamos responder rapidamente essas duas questões que ficaram pendentes, porque aí a gente tem um feedback da atividade que vocês fizeram, né? Até deixei, né, que quem quisesse depois conferir, porque essas respostas estão disponíveis no próprio site do Ministério da Educação. Então, facilmente você encontra essas respostas, mas eu acredito que, mesmo assim, é importante que a gente possa discutir. E aí, as pessoas também que não responderam essa atividade e a da fábula, se quiserem, podem responder depois, mas ainda hoje eu vou estar dando o feedback para cada um de vocês. Então, eu vou fazer aquele mesmo modelinho da nossa última aula. O texto, eu faço a leitura, depois nós lemos a pergunta e discutimos. E aí vocês podem interagir comigo através do chat ou podem abrir o microfone também sem nenhum problema, tá bem? Como somos poucas pessoas, acredito que não vira uma confusão se vocês abrirem o microfone, não. Então, questão 94. How fake news change our memory and behavior. For decades, researchers have been exploring just how unreliable our own memories are. Not only is memory fickle when we access it, but it's also quite easily subverted and rewritten. Combining this susceptibility with modern image editing software at our fingertips, like Photoshop, and it's a recipe for disaster. In a world where we can witness news and world events as they unfold, fake images surround us, and our minds accept these pictures as real and remember them later. These fake memories don't just distort how we see our past, they affect our current and future behavior too. From what we eat to how we protest and vote. The problem is there is virtually nothing we can do to stop it. Old memories seem to be the easiest to manipulate. In one study, subjects were showed images from their childhood. Along with real images, researchers snuck manipulated photographs of the subject taking a hot air balloon ride with his or her family. After seeing those images, 50% of subjects recalled some part of that hot air balloon ride, thought the event was entirely made up. Nas aulas anteriores, nós consideramos que dentro de um texto, principalmente durante uma prova do Enem, principalmente no caso desse texto também, que ele não é tão pequeno quanto os anteriores que nós analisamos, o mais relevante para a situação não é que você compreenda exatamente cada palavra que o texto contém, mas que você consiga capturar a ideia, a mensagem geral, que é aquela leitura do tipo skimming que a gente fez antes. Lembrando, a skimming é aquela leitura superficial, mas que é suficiente para responder perguntas do tipo: do que se trata esse texto? Qual é a informação central? E quando a gente faz uma leitura do tipo scanning, né, a gente até tem a palavra escanear, que significa ir mais além, é você capturar as mensagens que são informações específicas do texto. E aí você não vai responder somente que tipo de texto é esse ou qual é a informação principal dele,
mas você vai saber de datas, locais, pessoas, alguns termos que são específicos daquela área sobre a qual o texto está falando. E aí, no nosso caso, das questões do Enem, a gente vai utilizar primeiro o skimming. E se o skimming não for o suficiente, a gente faz uma leitura mais profunda desse texto para conseguir encontrar a resposta. A reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pelo ou pela alteração de imagens, exposição ao mundo virtual, acesso a novas tecnologias, informações, fascínio por software inovadores, interferência dos meios de comunicação. Vamos voltar ao texto. O título é How Fake Images Change Our Memory and Behavior. Como imagens falsas, lembrando, fake, falso, tanto que a gente usa o termo fake news, notícia falsa, change, muda, modifica a nossa memória e comportamento. Behavior, comportamento. Então, a gente vai falar sobre imagens que são capazes de mudar, de modificar o nosso comportamento, modificar as nossas memórias. Lá no finalzinho, no último parágrafo, segundo e último, aqui diz que as memórias antigas parecem ser mais fáceis de serem manipuladas. In one study, subjects were sold images from their childhood. Esses subjects aqui são sujeitos se referindo às pessoas. Sujeito A, sujeito B, sujeito C, pessoas. Foram mostrados, expostos, né, a imagens de suas infâncias. Lembrando que child é criança, childhood, infância. Outro exemplo, mother é mãe, motherhood, maternidade. Father, pai, fatherhood, paternidade. Um outro exemplo também que eu cito é brother, que é irmão, né? E quando você diz brotherhood, é irmandade. Então fica aí apenas uma dica, né? Ao lado de imagens reais, os pesquisadores manipularam fotografias dos sujeitos, novamente, aqui poderia ser people ou person, né? De pessoas, destes mesmos sujeitos que foram colocados nesse estudo, fazendo um passeio em um balão de ar quente. Só que o que acontece? Depois de ver estas imagens, 50% dos sujeitos relembraram alguma parte desse passeio no balão de ar quente. Recalled, relembraram. Embora o evento tenha sido inteiramente made up, criado. Ou seja, esse passeio no balão de ar quente, ele na verdade nunca existiu. Mas esses pesquisadores, researchers, manipularam essas imagens. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está chegando alguém. Manipularam essas imagens e 50% dessas pessoas expostas a esse estudo relembraram memórias, situações, no caso a situação do passeio nesse balão, que na verdade elas nunca viveram isso. E aí a gente volta para o título, como imagens falsas modificam a nossa memória e o nosso comportamento. Então, a reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pela alteração de imagens, pela exposição ao mundo virtual, pelo acesso a novas informações, eu só quero dizer tecnologias, pelo fascínio por softwares inovadores ou pela interferência dos meios de comunicação, o que de fato manipulou a memória dessas pessoas nesse estudo. Podem responder, tá?
Letícia disse que é a primeira. A alteração de imagens. Exatamente. Daniele também. Exatamente a alteração de imagens, porque aquelas imagens que eles foram expostos, né, elas foram manipuladas. Aqui, olha. Old memories, velhas ou memórias antigas, né, seem to be, parecem ser, the easiest to manipulate. As memórias antigas parecem ser as mais fáceis de se manipular. E aí ele comprova isso através desse estudo, que está todo explicadinho nesse último parágrafo. Lembrem-se que easy é fácil, mas quando tiver esse EST, EST no finalzinho da palavra, é porque se trata do superlativo. Então não é simplesmente fácil, é o mais fácil. Nossa, está bem pequenininho. Como é que a gente faz aqui para aumentar? Bom. Epa. Ficou melhor. Bom, a questão 95. Notice of baggage inspection. To protect you and your fellow passengers, the Transportation Security Administration, TSA, is required by law to inspect all checked baggage. As part of this process, some bags are opened and physically inspected. Your bag was among those selected for physical inspection. During the inspection, your bag and its contents may have been searched for prohibited items. At the completion of the inspection, the contents were returned to your bag. If the TSA security officer was unable to open your bag for inspection because it was locked, the officer may have been forced to break the locks on your bag. TSA sincerely regrets having to do this. However, TSA is not liable for damage to your locks resulting from these necessary security precautions. For second tips and suggestions on how to secure your baggage during your next trip, please visit www.tsa.gov. Smart Security saves time. As instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. E a gente está vendo muito isso nesse período de pandemia. Esse aviso, aqui na própria pergunta, já disse para a gente que esse texto que acabamos de ler é um aviso. Voltado a passageiros, tem o objetivo de solicitar que as malas sejam apresentadas para a inspeção, notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos, informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança, dar instruções de como arrumar malas de forma a evitar inspeções, apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Com apenas a primeira leitura, e com base no que vocês também já responderam nessa atividade, qual é a resposta correta para essa pergunta? Olha a minha cachorra participando da aula. Rafael e Letícia acreditam que é a terceira. Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança, o que faz todo sentido com a própria pergunta, que já diz que o texto se trata de um aviso voltado a passageiros. E é exatamente isso. Aviso de inspeção de bagagem. Isso acontece quando a mala da pessoa é tipo assim suspeita, e aí eles têm autorização, eles quem? A Transportation Security Administration, a Administração de Segurança no Transporte, né? Ela tem autorização, required by law, requerido pela lei, para inspecionar todas as bagagens, tá? Todas as bagagens que passaram pelo
Chiquinho. As part of this process, como parte deste processo, some bags, bags são as malas, tá? Are opened and physically inspected. Elas são fisicamente inspecionadas, não é apenas algo que é feito por fora. Your bag was among those selected for physical inspection. Essa frase aqui ela já responde. Sua mala estava entre aquelas que foram selecionadas para a inspeção física. Então, a terceira resposta é a resposta correta. Aqui, um passageiro, de repente outros também, né? Ele passa a ser informado de que a mala foi revistada pelos oficiais. Pronto, voltando. Segurança. A gente deixou também a atividade do Farmer and the Stork, que é uma fábula. E a fábula são aquelas histórias pequenas, geralmente envolvem animais, e que trazem para a gente uma lição de moral. Tá? Então, The Farmer and the Stork é o fazendeiro e a cegonha. Isso foi uma tradução livre que eu coloquei para essa história. Deixei uma versão apenas com o texto original e outra com os dois textos. A bilingual version. Você vai fazer uma leitura rápida também. São apenas 6 slides, 6 parágrafos. E aí a gente vai para a atividade que foi deixada para que vocês possam conferir também os seus acertos. Finding that cranes were destroying his newest swarm, some corn, a farmer one evening set a net in his field to catch the destructive birds. Ao descobrir que gruas, ou grows, estavam destruindo sua nova plantação de milho, um fazendeiro certa noitinha armou uma rede no campo para pegar as aves destruidoras. Então, essas gruas aqui, ou grows, né, porque gruas é a ave fêmea e grow é a ave macho, são esses cranes. Tem uma coisa que no inglês tem uma vantagem com relação ao português, é que eles têm muitas e muitas palavras para se referir tanto ao gênero masculino quanto feminino. Ou seja, é uma palavra só para os dois gêneros. Né? Na verdade, o gênero neutro que a gente chama. E no caso do português, existem muitas palavras que são específicas, que tem o gênero masculino, o gênero feminino e tem também o gênero neutro. Então, a gente já vai com 3 palavras apenas na língua portuguesa. Então, aqui, esse gruas pode ser grows também, vai se referir às mesmas aves, independente de ser macho ou fêmea. Então, ao descobrir, né, que gruas estavam destruindo sua nova plantação de milho, um fazendeiro, a farmer, aqui, lembrando, farm é fazenda, farmer, fazendeiro. Certa noitinha, armou uma rede no campo para pegar as aves destruidoras. Então, essa rede aqui é net, e que a gente lembra, inclusive, de internet, né? Navegar na rede, navegar na net, é essa rede. Não é exatamente a mesma, mas o sentido da palavra e rede é dessa... Quando a gente fala de internet enquanto uma rede, é como se ela fosse uma rede mesmo de informações. A alusão que essa palavra rede com relação à internet faz é justamente essa. E aqui, na verdade, é outro tipo de rede. When he went to examine the net next morning, he found a number of cranes and also storks. Quando ele foi examinar a rede na manhã seguinte, encontrou um grupo de gruas e também uma cegonha, a stork. A imagem até mostra aqui, né? Uma cegonha presa aqui nesse cantinho. E agora vem a fala da cegonha. Release me, I beseech you, cried the stork, for I have eaten none of your corn, nor have I done you any harm. I am a poor innocent stork, as you may see, a most dutiful bird. I honor my father and mother. E aqui ela foi interrompida. Por isso que não tem mais nada, apenas o sujeito. Eu. Liberte-me, eu suplico, gritou a cegonha. Lembrando que esse cried, vocês podem lembrar de cry enquanto chorar, né? A gente utiliza esse cry tanto para chorar, mas também para dizer que gritou,
que é, a pessoa suplicou de alguma forma, e que pode ser através de um grito também. Embora também tenhamos a palavra scream, para gritar. Pois eu não comi nenhum dos seus milhos, nem o fiz mal algum. Eu sou uma pobre e inocente cegonha, como tu podes ver. Uma ave muito zelosa. Eu honro meu pai e minha mãe. Isso é bem típico das fábulas, esses ditados que são antigos, esses valores que são antigos, como honrar pai e mãe. I honor my father and mother. Eu, e aí a fábula continua. But the farmer cut him short. All this may be true enough, I dare say, but I have caught you with those who are destroying my crops, and you must suffer with the company in which you are found. Mas o fazendeiro logo a decepou, passou a foice. Tudo isto pode ser verdade, ouso dizer, mas eu a peguei com aqueles que estavam destruindo minhas plantações, e tu deves sofrer com a companhia daqueles com quem fostes encontrada. Essa foi a resposta que o fazendeiro deu para a cegonha, que estava ali andando com pessoas que não deveria. Moral of the story: people are judged by the company they keep. Aí, quando a gente traduz expressões populares, a gente faz uma adaptação para a forma como aquela mesma ideia é dita através de uma expressão popular na nossa língua. E aí a gente sempre cresce ouvindo nossa mãe, nossa avó, as pessoas mais antigas dizerem: dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Minha mãe falava até assim: ó, quem anda com porco farelo come. Ou seja, se você não quer ter um fim desse tipo da cegonha, por exemplo, então não ande com as gruas. Ande com outros animais, ande com outras pessoas. Voltando lá para a atividade, coloquei um textinho aqui para falar um pouquinho sobre os grows, né? São aves de grande porte, geralmente com plumagem em tons de cinzento, branco e castanho. Por que eu coloquei isso? Porque não são o tipo de aves que a gente conhece, assim. Não é a mesma coisa de falar de arara, não é a mesma coisa de falar de pardal, não é a mesma coisa de falar de bem-te-vi, de papagaio, porque são aves que a gente já conhece. Mas no caso dessa em específico, a gente não está acostumado a ouvir falar nelas. E essa espécie de contextualização acontece também na prova do Enem, quando eles fazem a pergunta. Lá dentro da pergunta sempre tem uma informação adicional que contribui para a nossa compreensão do texto. As penas secundárias das asas são muito longas e viradas para baixo, uma característica do grupo. Algumas espécies apresentam plumas ornamentais na região da cabeça. O bico é comprido e direito, o pescoço é longo, bem como as patas. Os 4 dedos são curtos, estando o quarto elevado em direção aos outros. Os growls são aves gregárias, que comunicam entre si através de vocalizações ruidosas. Então, imagina a gritaria, né? São migratórias e voam sempre com o pescoço estendido. O macho denomina-se growl e a fêmea denomina-se grua. Então, a gente poderia dizer aqui o fazendeiro e a cegonha, né? E quando chegasse na parte que falasse da cranes, a gente poderia dizer grows ou poderia dizer gruas. A tradução não iria ter nenhuma interferência. Aqui é um exemplo dessa ave, mas que existem outras variações também. O que fez o fazendeiro ao descobrir que havia gruas destruindo sua nova plantação de milho? Armou uma rede durante a noitinha para capturar as aves e depois sacrificá-las na manhã seguinte. Passou a alimentar as aves de modo que elas deixaram de destruir seu milharal. Abandonou o milharal destruído e dedicou-se ao cultivo de uma nova área da fazenda. Armou uma rede durante o dia
para capturar as aves e depois sacrificá-las na noitinha seguinte. Colocou um espantalho no milharal para assustar as aves destruidoras e salvar a plantação. Qual é a resposta? Isso, gente. A resposta é a primeira. Inclusive, tem uma pequenina casca de banana aqui. Esse armou uma rede durante a noitinha, que é justamente o que a fábula conta, para capturar as aves e depois sacrificar na manhã seguinte, que foi o que aconteceu, né? Mas aqui tem também, olha, armou uma rede durante o dia para capturar as aves e depois sacrificá-las na noitinha seguinte. Ou seja, mudou apenas os horários. Então, se a gente não presta muita atenção, termina por marcar a alternativa errada. Em nenhum momento é dito que ele passou a alimentar essas aves. Assim que eles descobrem que as gruas estão destruindo seu milharal, a própria fábula já diz de imediato que ele arma uma rede. Risserata net. Abandonou o milharal, em nenhum momento foi dito isso, até porque também não seria nem sequer inteligente. E as fábulas, elas tendem a mostrar um modo mais inteligente de se ver as dificuldades que se apresentam. Então, ele não abandonou o milharal. E aqui diz também, dedicou-se ao cultivo de uma nova área da fazenda. Elas são aves. Se tivesse se dedicado a cultivar uma outra área da fazenda, elas iriam voar para lá do mesmo jeito. Colocou uma espantalha no milharal para assustar as aves destruidoras e salvar a plantação. Em nenhum momento tem dizendo que ele armou um espantalho. O espantalho apenas aparece, né, aqui não. O espantalho apenas aparece na ilustração. Aqui, a única imagem que aparece em toda a história, até porque as outras que existem foi que eu coloquei para poder ajudar na leitura aqui. Mas não tem nada no texto que faça referência ao espantalho. Na imagem, a gente termina confundindo se não prestou atenção no texto que leu. Então, a resposta é essa. Essa outra pergunta, ao examinar a rede para ver se havia capturado os grãos e as gruas, o fazendeiro se deparou com outra espécie de ave. Que ave foi essa? O próprio título já ajuda a responder. The Farmer and the Stork. Então, nós temos aqui a Stork e a imagem do que se trata. A Macaw, também conhecemos, a Grey Parrot, a Woodpecker e a Guinea Fowl Bird. A gente conhece todos esses animais aqui. Precisa nem colocar uma tradução de lado. Exatamente. A Stork, uma cegonha. Quando vocês quiserem, uma dica que eu dou assim para vocês, às vezes a gente se perde nessa questão de tradução. Tudo a gente quer traduzir. Só que a gente ainda está se acostumando com essa língua estrangeira. Então, quando você fica querendo traduzir o tempo todo, a gente termina por se confundir mais ainda. Porque a forma como as ideias são construídas em língua portuguesa é diferente da forma como as ideias são construídas em língua inglesa. E o exemplo que a gente pode dar, é justamente a forma como esses ditados populares são falados. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, poderia até fazer algum sentido. As pessoas são julgadas pelas companhias que elas têm. Só que aqui em português, aqui no Brasil, a gente não costuma dizer essa mesma ideia dessa forma. A gente fala de outras formas. A gente diz, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Quando eu digo eu te direi quem és, eu estou fazendo um julgamento. E aqui já diz, as pessoas são julgadas. Ou seja, não adianta a gente ficar traduzindo o tempo todo. A gente precisa compreender a ideia que aquele texto está trazendo. E, para a gente poder fugir dessa tradução o tempo todo, não que a gente possa fugir completamente, porque muitas vezes isso vai ser preciso,
até para ganhar tempo também. Mas a gente pode também trabalhar com a imagem. Se você pega uma palavra em inglês, joga no Google Imagens, ele vai mostrar lá as imagens correspondentes àquela palavra. Então você já vai saber o significado dela. Então a resposta aqui seria iceberg. Porque a ave protagonista da história acreditava que não podia ser morta pelo fazendeiro. A gente viu lá no finalzinho que ela fez uma súplica ao fazendeiro para que não morresse. Né? Ela não. Aqui faltou uma letra. Havia comido nada da plantação do fazendeiro e, além disso, era uma ave zelosa que honrava pai e mãe. Ela era uma ave pobre, por isso acompanhava as gruas para se alimentar no milharal. A ave acreditava que pedir desculpas e suplicar pela sua vida era o suficiente para não ser morta. O pássaro estava ali por inocência, pois não sabia o que as demais aves fariam naquela fazenda. A ave simplesmente não acreditava que o fazendeiro fosse capaz de sacrificá-la para salvar sua plantação. E a gente viu lá no finalzinho, pode responder se quiser já, tá? Essa aqui foi a última fala da cegonha, a ave protagonista dessa fábula. Release me, liberte-me, I beseech you, I implore, eu suplico. For I have eaten none of a corn, nor have I done you any harm. Pois eu não comi nenhum dos seus milhos, nem fiz mal algum. I am a poor, innocent for, as you may see. A most dutiful bird, I honor my father and mother. Eu sou uma pobre e inocente cegonha, como tu podes ver. Uma ave muito zelosa, eu honro meu pai e minha mãe. Esse pobre daqui, ele não vem nem com sentido de bens materiais, mas pobre no sentido de ser coitada. Inclusive, essa palavra coitada tem um significado, na verdade, muito diferente do que a gente usa, né? Hoje em dia. Então, qual a resposta correta, gente? Letícia acha que é a terceira, o William acha que é a primeira. Vamos lá. Vamos analisar a primeira e depois a terceira. Ela não havia comido nada da plantação do fazendeiro e, além disso, era uma ave zelosa que honrava pai e mãe. Essa é a resposta correta. Eu até já mostrei a resposta aqui para vocês, marcada. Por que a terceira não é? Vamos lá saber o que tem de errado na terceira alternativa. A ave acreditava que pedir desculpas e suplicar pela sua vida era o suficiente para não ser morta. Ela não fala, em nenhum momento assim, nem na fala da própria cegonha e nem no texto narrativo da fábula, se coloca que ela acreditava que só pedir desculpas era o suficiente. Pelo contrário, ela vai falar que não fez nada de errado ali. Estava junto com as gruas, mas não fez nada de errado. Por isso que ela diz, liberte-me, eu suplico, não comi nenhum dos seus milhos, nem fiz mal algum. Qual o título original do livro de onde a história foi retirada? Lá na prova do Enem, o título original do livro, ele pode aparecer no finalzinho. Por quê? Esse livro aí é uma compilação, é uma coletânea de 100 histórias de moral. E aí o que acontece? Cada história dessa tem o seu próprio título. Tem o título do livro e tem o título da história. Então, se aparecer uma historinha dessa, ou um trecho dela, em uma prova do Enem, o título que vai aparecer é o título da história. Mas lá no finalzinho tem fonte. Aí você vai ver o título do livro, para indicar que aquela história com o título tal foi retirada do livro tal, de título tal. Então, qual o título original do livro de onde a história foi retirada? 100 Moral Stories. The Farmer and the Stork. A Camula's Head.
100 histórias de moral. 100 moral stories. Rafael e o Willy colocam aqui que foi a primeira. Então, vamos lá, dar uma olhadinha na história. Eu tenho aqui o título da história, tá? Até aqui. Collected by Acromulus Kiedi. Coletado, tá? Esse collected significa que ele ouviu de outras pessoas, foi buscar em algum lugar onde essa história é contada. Então, por isso que se diz que foi coletado. Então, aqui é o autor, né, da história. Não é o título do livro. Quando chega lá no finalzinho, tem assim: This story was found in the book 100 Moral Stories. Esse é o título do livro. By Acromulus Kiedi. Essa história foi encontrada no livro 100 Moral Stories. 100 histórias de moral de Acromulus Kiedi. Vamos nas alternativas. 100 Moral Stories, correto. Por que esse outro daqui, 100 Moral Stories, também está errado? Porque tem que ser fiel ao que tem lá. Aqui tem 100 na forma extensa. E aqui é numeral. Tá? Então, eu tenho que marcar isso daqui porque é justamente a forma como aparece lá. The Farmer and the Stork é o título da historinha, não é o título do livro. E aqui eu quero saber o título do livro. Acromulus Kiedi é o nome do autor. 100 Histórias de Moral é o título, mas é o título traduzido. E aqui eu quero saber o título original. Qual o nome do autor da história? A gente acabou de ver, tá? Tem até uma nota. Observação. O autor do livro coletou as histórias que ouvia desde criança, de modo que a história tem autoria desconhecida, embora possa ter sido contada primeiramente por Esopo, um grande historiador, contador de história do passado. Contudo, qual o nome do responsável pela compilação das histórias que inclui The Farmer and the Stork? E a gente viu que é Acromulus Kiedi. Não se trata de Alá. Alá é Deus em árabe, tá? E a única relação que tem com Alá nessa história é que Acromulus Kiedi, ele é muçulmano. Então, ele também, dentro da cultura muçulmana, cresceu escutando essas histórias, como foi dito. Ouvi essas histórias desde criança. Tá? Mas, inclusive, o livro tem algumas histórias que falam de Alá, falam de Deus e tal. Mas não é o caso de ser o nome do autor. Esse Muhammad Aladdin, nem lembro, para ser sincero, de quem se trata. Para poder completar as alternativas, eu peguei nome. São escritores, na verdade, mas eu não conheço eles. Escritores muçulmanos, conhecidos na cultura muçulmana. Aí eu coloquei aqui para completar as alternativas, mas a informação que nós temos de livro é que foi compilado por Acromulus Kiedi. E aí, essa parte aqui, eu não coloquei uma resposta que seja certa, outra que seja errada, né? Embora também algumas respostas possam divergir demais do que realmente a história quer passar, mas qual seria a reflexão pessoal, né, que você pode fazer sobre a história de moral, a moral dessa história? E é justamente essa, de que quando a gente anda com pessoas que fazem determinados tipos de coisas, termina por ser julgado igual a elas, da mesma forma. É aquele velho ditado de mãe, de vó, né? Essa parte aqui, gente, ela não é obrigatória, mas eu sempre vou colocar para que vocês possam fazer comentários sobre as minhas aulas, tá? Então, a avaliação do professor é uma sessão que não é obrigatória, mas é muito importante que vocês façam. Aí, de novo, não sei? Desconectou. Mais uma vez. Vamos lá. Mesmo processo da outra vez. Essa parte
A avaliação do professor não é obrigatória, não, mas é muito importante que vocês respondam para que eu possa me orientar e modificar algumas coisas da aula sempre que for necessário, conforme os comentários que vocês forem fazendo. E podem também usar a própria sala de aula do Google para fazer uma publicação no mural. Tem uma parte que você chama o professor assim no privado. E aí você dá também uma nota para a aula. Podem ser sinceros, tá? Precisa, tipo assim, vou colocar uma nota melhorzinha para o professor não ficar chateado, não. É a nota que você acha que deve colocar mesmo. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar também a história. E nós temos agora a prova de 2016. Lembrem-se que a gente ficou de pegar de 2015 para cá, né? Então a gente vai ler as primeiras questões aqui. Eu acho que dá para a gente ver a 91 e a 92. E a gente encerra deixando 93, 94 e 95 lá na sala de aula do Google. Tem até umas marcações que eu coloquei aqui, porque são partes importantes que eu tenho para comentar com vocês ao longo dessas leituras. Então, questão 91. Print Tissue Printable Cell Technology. In November, researchers from the University of Wollongong in Australia announced a new bio-ink that is a step toward really printing living human tissue on an inkjet printer. It's like printing tissue dot by dot. A drop of bio-ink contains 10,000 to 30,000 cells. The focus of much of this research is the eventual production of tailored tissues suitable for surgery. Vou até marcar essa parte aqui. Like living band-aids, which could be printed on the inkjet. However, it is still nearly possible to effectively replicate nature's ingenious patterns on a home of accessory. Consider that the liver is a series of globules. The kidney is a set of pyramids. Those kinds of structures demand 3D printers that can build them up, layer by layer. At the moment, skin and other flat tissues are most promising for the inkjet. Então, esse texto aqui fala da Universidade de Wollongong, em Austrália, que anunciou uma nova tinta biológica. No comecinho do texto, a gente já tem uma informação bastante relevante. Do que se trata esse texto que nós acabamos de ler? Do anúncio feito pela Universidade da Austrália sobre uma nova, a new, tinta biológica, bio-ink. That's the step toward really printing living human tissue, que está passos à frente de realmente imprimir tecidos humanos vivos. E aí, como que acontece isso, né? Eles falam de imprimir espécies de tecidos biológicos através de uma impressora, e esse tecido seria impresso ponto por ponto, mais ou menos do mesmo jeito como acontece com a impressora de papel. É até engraçado, mas aí o texto vai explicando, né? Cada gota dessa tinta biológica contém entre 10 mil e 30 mil células. Outra informação importante. Estávamos em however. However, it's still nearly possible to effectively replicate nature's ingenious patterns on a home of accessory. Nós temos aqui a informação de que é praticamente impossível de efetivamente replicate, temos um cognato, né? A replicar o quê? Os padrões ingênuos da natureza. Padrões. Em um acessório de escritório. Home office. Considerando que
O fígado é uma série de glóbulos e o kidney, o rim é uma série, um conjunto de pirâmides. Então, ele fala que essa impressora ela seria para trabalhar na impressão de tecidos finos, não de tecidos tão complexos como é o caso de um fígado e o caso de um rim. Those kinds of structures demand 3D printers that can build them up layer by layer. Então, esse tipo de estruturas demandaria impressoras 3D que seriam capazes de construí-los camada por camada. E até o momento, né, at the moment, skin and other flat tissues, a pele e outros tecidos finos, flat, are most promising for the inkjet. São os mais promissores para o uso desse tipo de tinta. O texto relata perspectivas no campo da tecnologia para cirurgias em geral, e a mais promissora para este momento enfoca, letra A, uso de um produto natural com milhares de células para reparar tecidos humanos. Letra B, criação de uma impressora especial para traçar mapas cirúrgicos detalhados. Letra C, desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos finos. Letra D, reprodução de células em 3D para ajudar nas cirurgias de recuperação dos rins. E letra E, extração de glóbulos do fígado para serem reproduzidos em laboratório. O que vocês responderiam? Daniela diz letra C, alguém mais? Rafael também? Mas é exatamente isso. A letra C. O desenvolvimento de uma tinta, lá no comecinho, announced a new bio ink. That's the step toward really printing living human tissue on an inkjet printer. Então, o tempo todo está falando de uma tinta, tá? Uma tinta que é capaz de produzir pele e tecidos humanos finos. Como que a gente sabe que são tecidos humanos finos? Quando chega aqui no finalzinho, quando vem com esse however. É tipo assim, tem o lado bom, o lado bom, o lado bom. Porém, portanto, contudo, e é esse however aqui. Geralmente vem depois de uma informação que foi um pouco mais positiva. É praticamente impossível replicar o padrão da natureza. E aí o Fábio traz o exemplo do fígado, liver, e também do rim, kidney, que são tecidos mais complexos. No caso do fígado, uma série de glóbulos e do rim, um conjunto de pirâmides. Se a gente tivesse conhecimento de biotecnologia, a leitura desse texto seria muito mais simples, porque provavelmente seria um conteúdo que a gente já teria estudado anteriormente. Por isso que é também importante a gente ler muito ler muitas notícias, porque uma inovação dessa, né, de poder imprimir tecido humano em laboratório, ela com certeza viria as notícias também. Então, se você tem contato diário com as notícias, você vai se deparar com diversas informações de descobertas inovadoras, né? Pesquisas que são feitas, e aí pode acontecer da gente se deparar com uma questão sobre o conteúdo que você também já conhece. Então, a resposta é essa, a letra C. O desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos. Aqui no finalzinho, at the moment, skin, pele, and other flat tissues, finas, tecidos, are most promising for the inkjet. Então, são os mais promissores, porque são os mais fáceis de se produzir. Aqui nós temos uma imagem. O Enem gosta muito de trabalhar com imagem também. Global Flu Pandemic, September 11th terrorism
Earthquake, Haiti, Katrina, Hurricane, Chernobyl, Nuclear, Connecticut. Would you know what to do if disaster struck here? Learn to live prepared. To learn more about living prepared, go to e endereço aqui de site na internet. Então, a gente está falando de uma gripe, de uma pandemia de gripe global, está falando do atentado de 11 de setembro, está falando de terremotos no Haiti, de furacão Katrina, está falando também da bomba nuclear, Chernobyl, Connecticut. Would you know what to do if disaster struck here? Você saberia o que fazer se esses desastres acontecessem, né? Aqui? Learn to live prepared. Aprenda a viver preparado. To learn more about living prepared, go to. Para saber mais sobre como viver preparado, vá para. Aí tem o endereço do link. Está bem pequenininho aqui. ct.gov/dph/prepared. Então vamos à pergunta. Orientações à população são encontradas em sites oficiais. Ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem acesso aos ou às ações do governo local referentes a calamidades, relatos de sobreviventes em tragédias marcantes, tipos de desastres naturais possíveis de acontecer, informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut, medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes. Qual é a resposta? Letra E. Medidas de emergência a serem tomadas em catástrofe. Exatamente. É a letra E. Vamos voltar ao cartaz para fazer ou não. Aqui ele fala sobre diversas catástrofes que já aconteceram. Se você jogar esses termos aqui na internet, você já vê logo um monte de notícias, imagens dessas catástrofes. E aí, Connecticut tem uma cidade, tá? E aí pergunta se esses desastres, né, essas catástrofes acontecessem em Connecticut. Você estaria preparado para saber mais? So learn more. A gente diz learn, na maioria das vezes, com sentido de aprender. Só que quando a gente quer dizer também assim, ó, para saber mais, é to learn more, da mesma forma. Então, to learn more about living prepared, viver preparado, vá para. Então, aqui nós vamos encontrar justamente o que tem na letra E. Medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes, caso elas aconteçam em Connecticut. Por causa da hora, eu vou deixar 93, 94 e 95 para ser respondido lá na sala de aula do Google. Antes que a gente encerre, para que eu não esqueça, eu deixei também, gente, nem tá aqui, eu acho, mas no grupo do Telegram tem um formulário para ser preenchido por todos aqueles que foram beneficiados pela Bolsa 4G para estudar. É muito importante que vocês preencham aquele formulário. Para que serve? Para a gente saber um pouquinho mais como que você fez esse investimento com a bolsa que recebeu. Você pagou um plano de internet, contratou um plano para o seu celular, para assistir às aulas, como que você se beneficiou dele, o que mudou quando você estava sem essa bolsa e quando você passou a ter essa bolsa. Então, quem não respondeu ainda, dá uma olhadinha no grupo do Telegram, tá no canal de mensagens, e verifica o link para preencher esse formulário. E o restante da prova, do Enem, eu vou colocar para vocês lá na sala de aula do Google, aqui na nossa parte de atividades. Quem não respondeu ainda,
a atividade da aula 2, tá? Se quiser, pode responder, mas a gente também já respondeu hoje na aula. A intenção é que vocês respondam isso nesse intervalo de 15 dias que a gente não se vê e que a gente possa corrigir, digamos assim, né? Revisar essas atividades quando a gente se encontra novamente na aula seguinte. Alguém gostaria de falar alguma coisa, deixar alguma mensagem, uma sugestão? Peço até desculpas pelo meu computador, ele realmente tem apresentado problemas nesse sentido de conectar na internet. A internet está tranquila, mas o computador desconecta, aí ele para lá tudo e depois de um tempo é que volta. Obrigado, Letícia, obrigado. Mas eu espero que nas próximas eu consiga encontrar um jeito de melhorar, né? Porque o tempo que a gente passa esperando para ele conectar de novo é uma questão inteira. Dependendo da questão, pode ser uma questão inteira ali que a gente perdeu de considerar. Essa aula que foi gravada, eu vou cortar essas partes, porque quando vocês forem assistir de novo, ninguém merece ficar vendo o professor lá, cri, 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 cri. Aí eu corto e coloco no canal do YouTube para vocês assistirem novamente, se for preciso. E lembrem-se daquelas estratégias de leitura que nós vimos na primeira aula, na segunda, e que está disponível aqui na sala de aula, inclusive com o link para o meu blog, onde vocês podem fazer a leitura. Em vez de se não quiser assistir, não quiser ver slide, aí você faz a leitura, que tem tudo lá do mesmo jeitinho. Boa noite para vocês, muito obrigado por hoje, e a gente vai se falando.